Olá amigos, meu nome é Wilson, eu faço parte do NUVET Santos, Núcleo dos Veterinários Espíritas, e hoje eu vim trazer um tema para falar sobre os animais na obra de Deus, os animais dentro da doutrina espírita. Muitas pessoas acham que nas obras da codificação, no Pentateuco de Kardec, nas obras psicografadas por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco, não é trazido nada a respeito da espiritualidade dos animais, sobre a alma dos animais, sobre a vida deles no plano espiritual. E ao contrário do que muitos imaginam, nós temos muitas informações trazidas pelos espíritos, incluindo nas obras básicas de Kardec. Então hoje eu gostaria de trazer algumas dessas citações e que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Então, para começar, eu vou trazer aqui uma citação do espírito André Luiz, que ele traz no capítulo 12 do livro Evolução em Dois Mundos, né? Foi uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então ele fala assim, olha, a vida terrena é uma continuidade da vida imortal da alma do animal. Com isso, ela avança em sua romagem evolutiva, na passagem das leis do progresso e da reencarnação, atuando nos dois lados da vida. Então olha que interessante. Ele fala, a vida terrena é uma continuidade da imortal alma do animal. Então, se a gente lembrar, alma na doutrina espírita é o espírito encarnado. O espírito desencarnado dentro da doutrina espírita, a gente chama de espírito errante, né? O espírito que está na erraticidade entre o período de duas encarnações. Os animais poderiam ser caracterizados também como espíritos errantes? Não propriamente dito. Por quê? Porque um espírito errante é aquele que tem o seu livre-arbítrio, é aquele que tem a consciência dos seus atos, ele sabe que tudo aquilo que ele vai praticar, ele é livre para fazer, mas ele também entende que aquilo ali tem uma consequência, toda lei de ação tem uma reação. Os animais, eles praticam esse livre-arbítrio, eles têm esse livre-arbítrio quando encarnados. Esse livre-arbítrio deles não é tão dilatado quanto o nosso. Ele tem as suas restrições e ele é comandado e orientado por nós tutores, porque ele ainda é um princípio inteligente que está em evolução. É o princípio inteligente que ainda está em aprimoramento. Então ele necessita de diretrizes nos quais nós tutores somos as pessoas responsáveis para dar esse caminho a eles. Na erraticidade, no plano espiritual, quando eles estão desencarnados, Kardec pergunta se eles podem escolher a sua próxima encarnação, em que espécie que eles gostariam de encarnar. E no Livro dos Espíritos, os imortais respondem a ele, não, porque eles não têm livre-arbítrio. Então, quando os animais desencarnam no plano espiritual, eles são levados por tutores que se encarregam de formar grupos das mesmas espécies, das mesmas categorias, e através desses grupos cuidam, zelam por eles da melhor maneira possível. Mas o interessante nessa citação em Evolução em Dois Mundos que ele fala, é que a alma do animal avança em sua romagem evolutiva, na passagem das leis do progresso e na reencarnação, atuando dos dois lados da vida. Se a gente for lembrar, qual o objetivo da nossa encarnação, de cada reencarnação que nós temos? O objetivo é evoluir, aprender, acumular conhecimento, acumular experiências, vivenciar em grupos, relacionamentos, porque através de todas essas experiências que a vida corpórea, a nossa encarnação proporciona, nós vamos acumulando o quê? Conhecimento, nós vamos fortalecendo a nossa base, o nosso princípio inteligente cada vez mais evoluído, cada vez mais acumulando conhecimentos, tanto na parte intelectual quanto moral. E não é diferente para os animais. André Luiz nos traz aqui que tanto na vida espiritual quanto na vida física, eles também estão evoluindo, estão aprendendo para que aquele princípio inteligente se aprimore, se fortaleça e um dia chegue à condição hominal como nós estamos nesse momento. Muito interessante, né? Aí continuando aqui, numa outra também citação de André Luiz também em Evolução em Dois Mundos, ele fala, ó, os instrutores espirituais acolhem e assistem a alma dos animais em seus núcleos de evolução, quando ela retorna à vida espiritual. Então olha só, nesse primeiro parágrafo, instrutores espirituais
acolhem e assistem a alma dos animais quando eles retornam para a vida espiritual. Então, assim como nós, aqui, tutores no plano encarnado, nós somos responsáveis pela direção que nós vamos dar àquele serzinho que a gente está acolhendo. Porque quando a gente decide ter um animal, quando a gente decide adotar um animal e levar ele para o nosso lar, nós temos que ter a verdadeira noção da grande responsabilidade na qual nós estamos abraçando. Porque aquele animalzinho é um ser, é uma criação divina, é um ser da natureza, uma criação de Deus, e aquele serzinho é um princípio inteligente em evolução e aprendizado. Se quando o nosso filho nasce, nossa criança, nosso bebê nasce, e a gente não direcioná-lo de uma maneira correta, de uma maneira condizente, lhe oportunizando educação, lhe oportunizando conhecimento, dando as diretrizes para as suas condutas morais, o que vai acontecer com aquele bebê, com aquela criança? Ele vai crescer sem limites, ele vai crescer de uma forma desregrada, e aí a gente sabe lá na frente quais são as consequências disso para aquele indivíduo em formação. E não é diferente para um animalzinho. A gente diz que a gente molda a personalidade da criança, ajuda ela na sua formação, ali nos primeiros 7 anos de vida, enquanto a sua verdadeira personalidade, o seu espírito, realmente não aflora de uma maneira mais forte a sua personalidade. Então o pai e a mãe, nesses primeiros 7 anos, tem todas as condições, através do exemplo, através das diretrizes que foram passadas para aquela criança, de ajudar a melhorar a formação daquele espírito que foi colocado ali no seu núcleo familiar. Com o animal não é diferente, só que com o animal a gente tem um tempo mais breve, porque a encarnação deles é mais curta. Hoje, 15, 20 anos dura a estadia de um animal aqui no plano terrestre, com os bons cuidados que a gente tem. E a gente fala que nos primeiros 5, 6 meses de vida de um animal, de um cachorro, de um gato, é quando você forma a personalidade dele, se ele vai ser calmo, se ele vai ser nervoso, se ele vai ser agitado. Então tem tudo a ver, nos primeiros meses de vida do seu pet, como você cuida dele, como você fala com ele, se você fala, se você grita, se você age de uma maneira agitada, que isso vai refletir diretamente na personalidade dele. Aí continua aqui, André Luiz. Então é tratada a semelhança das crianças que são internadas em jardim de infância para os aprendizados e aprimoramento em suas características. Desse modo, não faltam amparos evolutivos para a alma do animal, no lado espiritual da existência. Então olha que bacana, quem acha que os animais desencarnam, que os animais não têm alma, que não têm um cuidado, existe toda uma equipe que trabalha no plano espiritual para recepcionar esses nossos irmãozinhos menores no seu desencarne e continuar dando direcionamento para o aprimoramento daquele princípio inteligente. Muitas pessoas chegam no trabalho espiritual na casa espírita, lá onde a gente atende no Luiz Monteiro de Barros, que a gente tem o passe dos animais todos os domingos pela manhã, muito chorosas, muito tristes, nos questionando, meu animalzinho desencarnou, meu animalzinho morreu. Me falaram que morreu, acaba tudo, que não tem nada, mas eu gostaria tanto de saber que ele está bem. E isso é um grande acalento que a doutrina espírita nos traz através das obras, nos mostrando que eles continuam, que eles sobrevivem ao corpo físico e continuam a sua evolução. Uma outra citação aqui também de André Luiz, só que agora em Missionários da Luz. E aí ele fala assim, olha, do mesmo modo que os espíritos protegem, amparam, educam e engrandecem com experiência a alma dos animais, os homens devem fazê-lo. Então olha que norte que ele nos está dando aqui. Ele está falando que os espíritos protegem, amparam, educam e engrandecem com experiência a alma dos animais. E aí ele fala, dessa mesma forma, os homens no plano físico devem fazê-lo. Então, mais uma vez, nós como tutores, nós temos o dever de fazer o melhor pelaquele serzinho que a gente trouxe para dentro do nosso lar. É uma grande responsabilidade. Eu gosto sempre de citar aquela frase do Pequeno Príncipe, tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Porque quando você traz um serzinho, um animal para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, para o núcleo familiar, ele passa a fazer parte da sua família, tanto física quanto espiritual. O parentesco, ele não passa a ser só físico,
mas existem laços emocionais que passam a ligar aquela família, aquele ser, que não são quebrados nunca mais. Eles são para a eternidade. Então essa responsabilidade, quando a gente traz eles para o nosso lar, de não decepcioná-los, mas sim de ampará-los, de ajudá-los na sua evolução e no seu crescimento. Uma outra citação aqui, continuando, só que agora no livro Conduta Espírita, né, no capítulo 33 também de André Luiz, que ele fala sobre assim, conduta espírita perante os animais. E aí ele fala assim, ó, a lei do amor é para todas as criaturas de Deus. A sua prática estabelece uma nova era na vida terrena. Observando-a, os homens melhoram suas atitudes e condutas perante os animais, eliminando definitivamente as perseguições, os aprisionamentos, os maus tratos, sacrifícios, tiranias e trabalhos excessivos. Então, olha outra vez aqui André Luiz nos dando norte. A gente vê muitas pessoas que tratam de uma forma muito brutal, muito cruel os animais. A gente vê pessoas que fazem sacrifício, algumas pessoas que estão inseridas em algumas religiões que usam animais para fazer sacrifícios. A gente vê muito disso, de trabalhos espirituais, que eles matam os animais para usar o sangue, para usar o plasma, cada um com a sua crença. Mas não há necessidade disso. Eles falam aqui a tirania, aprisionamento, pessoas que às vezes adquirem um cão, né, adotam um cão, e aí saem 7 horas da manhã e voltam 7 horas da noite. E nesse período o cachorro fica ali acorrentado, preso numa guia no quintal, na chuva, no sol, com um potinho de ração e de água ali, tomando chuva, sol. Não tem porquê isso. A gente tem que... Imagine você numa situação dessa. Então aquilo que eu quero para mim é o que eu tenho que querer para o meu próximo. Trazendo sempre a maior lei que Jesus trouxe para cada um de nós. Ama teu próximo como a ti mesmo. Quem é teu próximo? Teu próximo é teu filho, é teu marido, é tua esposa, teu pai e tua mãe? Não, o teu próximo são todos os seres da criação da natureza de Deus. Então são as plantas, é o ar, é o mar, são os rios, é tudo que está, são os animais à minha volta. Esses são meus próximos. Porque amar o meu filho é fácil, amar o meu pai e minha mãe, amar meu marido e minha esposa é fácil. Agora, difícil é amar são os outros da rua. Uma vez eu escutei uma palestra do Beni, e eu não me esqueço dela até hoje, eu gosto sempre de contar, ele falava, amar a Jesus é fácil, mas amar Judas é difícil. Então a gente tem que aprender a amar todos que estão à nossa volta, e aqui especialmente os animais, que são os nossos irmãos menores. Uma outra citação agora de Emmanuel, no livro Consolador, que é na questão 128, ele traz para a gente. O homem deve ter sempre em mente que a alma dos animais está na vida terrena para o aperfeiçoamento de sua inteligência, com as experiências que adquire e com os esforços que faz para satisfazer suas necessidades e manter suas atividades. Então, olha só. Emmanuel fala que a gente tem que ter em mente que os animais eles estão na vida terrena para aperfeiçoar a sua inteligência. E bem interessante que numa outra questão também do Consolador, perguntam para Emmanuel, quais são os animais na criação de Deus que são mais evoluídos e estão mais próximos da transição, né, para o próximo reino? E Emmanuel responde enfaticamente, são os que têm o contato mais próximo com o homem. Aí ele exemplifica, cachorro, gato, cavalo, macaco, os muares. E por que são eles? Porque em contato com o homem, eles são ajudados, eles são orientados, eles também observam a nossa forma de ser, os nossos comportamentos e imitam. Então, através da imitação, da repetição e da observação, e principalmente da nossa conduta na orientação deles, eles têm um desenvolvimento mais acelerado, tanto da sua parte intelectual, quanto da sua parte moral. Quer dizer que animal também desenvolve a parte moral? Sim. Animal se torna, de acordo com como ele é tratado, ele é um animal mais dócil, ele é um animal que respeita mais as pessoas, ele é um animal que não ataca os outros, não é um animal raivoso. Então ele vai desenvolvendo mais virtudes do que vícios. Quando um tutor
por exemplo, de um pitbull. Quando a gente fala em pitbull, muitas pessoas pensam que é uma raça má, que é uma raça violenta, que é uma raça para ataque. Não, não é. Pitbull é uma raça muito dócil, muito amorosa, que dá muito carinho, é uma raça familiar, que adora afago. No entanto, alguns tutores se utilizam dessa raça porque ela tem um porte físico forte, musculoso, avantajado, e ela propicia brigas boas quando o animal treinado e instigado para essa situação. Mas imagina o quanto vai responder esse tutor lá na frente por ter transformado aquele princípio inteligente que foi colocado no seu caminho num animal de guerra, num animal de briga, instigando nele a raiva e o ódio. A nossa obrigação como tutores, como irmãos maiores, como André Luiz e como Emmanuel fala, nós somos irmãos maiores. Os animais são nossos irmãos menores. Então, qual a conduta de um irmão maior perante ao seu irmão menor? A conduta de um irmão maior é zelar, é orientar, é cuidar, é ter a preocupação que o seu irmão menor terá condutas corretas, que o seu irmão menor não vai se machucar, que o seu irmão menor vai estar devidamente alimentado, que o seu irmão menor não vai passar frio. A conduta do irmão maior é sempre fazer o melhor possível para o desenvolvimento do seu irmão menor. Então, no convívio conosco, esses animais eles se desenvolvem de uma melhor maneira. Então, a gente tem por obrigação ajudá-los nesse crescimento, nessa evolução. E o interessante é que não é só dar, a gente não só dá para eles, a gente muito mais recebe quando tem um animal dentro de casa. Porque eles devolvem para nós muito amor, eles nos devolvem muito carinho. Os animais percebem quando a gente está triste, os animais percebem quando a gente está precisando de uma ajuda. Tem uma tutora que vai no trabalho dos animais e ela sempre conta uma história para nós, que ela tem um Golden, né? O Golden é aquele cão grandão, cor de caramelo, que é um doce, você pode apertar, morder, deitar em cima dele, que ele não faz nada, ele adora brincar com crianças, principalmente idosos. É um animal perfeito para o trabalho de pet terapia, inclusive. Então ela tem um Golden, e esse Golden ela fala que ela não pode deixar nenhum pé de meia, ela, o marido e os filhos, se tirou a meia, deixou a meia largada em algum local da casa, já sabe que não vai achar um pé, porque o Golden é apaixonado por meia. Então ele vai lá, pega um pé de meia e some com aquela meia. Então ela fala que volta e meia, quando ela vai limpar a casa, ela acha algum pezinho de meia embaixo de uma almofada, atrás do sofá, na casinha do Golden, e assim vai. Então ele adora, é a paixão dele desde pequenininho. Bom, quando ela está assim, depressiva, quando ela está, porque ela fala que o filho dela viaja muito, não fica em casa, então ela sente muitas saudades, então às vezes ela fica com um sentimento assim, uma vibração mais baixa, ela diz que o Golden percebe como ela está, e aí ele se põe ao pé dela, e quando ele vê que ela não melhora, ele vai nas coisinhas dele, pega um pé de meia e coloca aos pés dela, como oferecendo a ela. Sabe por que ele faz isso? Porque para ele, aquele pé de meia que ele gosta de pegar e guardar, para ele faz bem, é uma paixão. Então quando ele percebe que a sua tutora não está bem emocionalmente, que ele percebe a vibração dela, ele vai buscar aquilo que ele mais gosta, aquilo que ele mais ama, que é o pé de meia, que ele gosta de brincar, e dá o seu objeto ali de atração, o que mais lhe faz bem, ele entrega para sua tutora, se desprendendo do que ele gosta. Independente de ser uma meia, podia ser o seu potinho de ração, podia ser um brinquedinho, mas vocês entendem a conotação? Ele vai buscar aquilo que ele mais ama e aquilo que mais faz bem a ele, que ele gosta, e entrega para a sua tutora, entendendo que aquilo também vai fazer bem para ela e vai levantar o astral dela. Aí ela fala que ela pega aquela meia, porque ela entende que ele percebeu como ela está, e aí vai passear com ele, pega a coleira, vai dar uma volta, e aí muda. Então os animais dentro do nosso lar, eles têm essa capacidade de mudar o ambiente de nossa casa, o ambiente de nosso lar. Não esperem entrar na casa de uma pessoa que tem animais, encontrar tudo limpinho, cheirosinho, sem pelo em lugar nenhum. Assim como casa que tem criança. Casa que tem criança tem brinquedo espalhado, tem coisa fora de lugar, tem almofada no chão. Mas em compensação tem alegria, tem amor, é um ambiente gostoso de estar, alegre, feliz. E com os animais é a mesma coisa. Uma outra citação aqui
que Emmanuel também nos traz no mesmo livro, ele fala assim, ó, a alma humana já trilhou no passado distante pelo círculo evolutivo acanhado da inferioridade. Hoje, os nossos irmãos menores estão ainda nesse estágio evolutivo, merecendo amparo, respeito e educação. Então, ele fala, olha, a alma humana já trilhou esse caminho, num passado distante, pelo círculo evolutivo da inferioridade. Então, nós hoje, que estamos na condição de humanos, obrigatoriamente, nós já passamos por todas as fases evolutivas. Dentro da doutrina espírita fala, do átomo ao arcanjo, tudo é criado simples e ignorante, e um dia chegaremos à condição angelical. Então, todos nós, obrigatoriamente, já passamos por todos os reinos da natureza. Nós já passamos pelo reino mineral, nós já passamos pelo reino vegetal. Hoje nós estamos no reino animal, na condição de homens. E um dia caminharemos para a condição de anjos. Daqui talvez bilhões de anos, ainda com muitas encarnações. Então ele fala, nós já passamos por lá. E hoje é onde os animais estão passando por esse mesmo estágio evolutivo. Então, se a gente já passou por aquele estágio evolutivo, a gente tem a memória, que hoje a gente não recorda, mas o princípio inteligente, que faz parte desse eu, do meu espírito, eu espírito, ele obrigatoriamente já estagiou em todas as fases dessa de evolução para acumular o conhecimento que hoje forma quem eu sou. E aí ele ainda continua aqui também, na senda da evolução, no livro Alvorada do Reino, Emmanuel nos traz, com o escoar dos milênios, a alma dos homens vai alcançar a situação de angelitude, com a ajuda de seres espirituais superiores. Do mesmo modo, cabe aos homens ajudar a alma dos animais com fecundas realizações e nobres experiências, para chegar no porvir, no reino hominal. Olha só que bonito isso daí. Então, ele fala que com o escoar de milênios, muito tempo, nós vamos chegar à condição angelical. Mas nesse meio tempo a gente tem um trabalho a fazer. O que vai à frente tem o dever de puxar os que vêm atrás. Com mais conhecimento, tem por obrigação ajudar aquele que vem atrás buscando conhecimento. Quando você tem uma escalada, sempre tem aquele alpinista que vai à frente desbravando, colocando os pinos de fixação para dar segurança aos alpinistas que vêm atrás dele. Sempre tem alguém que vai à frente desbravando. Então a nossa obrigação, ele fala aqui, é direcionar também o animal para que ele consiga chegar onde nós estamos hoje. Assim como acima de nós, nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda, assim como queiramos chamar, também estão trabalhando a nos inspirar para que a gente consiga seguir num bom caminho. Mais uma de Emmanuel aqui na questão 136 do livro Consolador. A lei do amor abrange os animais pelos desígnios de Deus. Então, para estabelecer relações amorosas com os irracionais, os homens devem melhorar o trato com os animais, colocando sob sua proteção. A prática da lei do amor exige que os homens combatam o egoísmo e a ambição. Então Emmanuel fala que nós temos que vencer o nosso egoísmo, nós temos que vencer a nossa ambição, aprender a ser mais caridosos, aprendermos a ser mais fraternos. Isso a gente tem que trazer para tudo em sociedade, para o nosso trabalho, para a nossa família, para a nossa casa espírita, para a nossa instituição religiosa, seja qual for a religião que você abrace. A gente precisa ser mais fraterno, a gente precisa ser menos orgulhoso, a gente não pode permitir que os nossos vícios se sobressaiam às nossas virtudes. Na parábola do joio e do trigo já fala sobre isso, que o joio e o trigo crescem juntos, pois eles são muito semelhantes. E muitas vezes a gente não consegue discernir. A gente acha às vezes que está fazendo alguma coisa certa, mas aí lá na frente a gente percebe o quanto a gente se equivocou. Às vezes numa situação, na forma de tratar um amigo, na forma da resolução de algum problema. Muitas vezes a gente toma resoluções pensando apenas no nosso bem-estar, no bem-estar do nosso núcleo familiar mais próximo. Mas Emmanuel traz uma situação para nós que ele fala que o bem
só é bom quando é bom para todos. O bem, quando é bom somente para mim, então é mal. E é isso que a gente tem que analisar ao tomar uma atitude. Eu devo parar e perguntar: o que Jesus faria? Como ele agiria em determinada situação? Então a gente tem que vencer o egoísmo, vencer a ambição e tratar os nossos irmãos menores como gostaríamos de ser tratados, com carinho, com respeito, com acolhimento. Isso para todos os nossos que se cruzam no nosso caminho. Uma outra aqui que eu acho muito interessante, que é de Joana de Ângeles, que ela vem do livro Plenitude, de psicografia de Divaldo. Então Joana traz assim para nós: o princípio inteligente, em seu andar pela animalidade, necessita da domesticação, amizade e vibrações de amor dos homens. Com isto, controla o instinto agressivo, melhora os comportamentos e desperta em si o que há de germe em seu psiquismo divino. Olha que profundo, que linda essa frase dela. Que o princípio inteligente, em seu andar pela animalidade, necessita da domesticação. A amizade e vibração do homem necessita ser orientado, necessita ser direcionado, porque aquele princípio inteligente ainda está agindo somente pelo instinto. Então ele precisa de alguém para que direcione as suas atitudes, para que direcione o seu comportamento, para que ele possa solidificar aqueles comportamentos bons em sua personalidade, em seu espírito. Aí ela fala: com isto controla o instinto agressivo, melhora seu comportamento e desperta o germe do bem no seu psiquismo divino. Quando ela fala que desperta o germe no seu psiquismo divino, lembra quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos aonde está escrita a lei de Deus? Um católico pode falar que a lei de Deus está escrita na Bíblia. Um muçulmano pode falar que a lei divina está escrita na Torá. Um espírita vai falar que a lei divina está escrita nas obras de Kardec. Mas os imortais respondem a Kardec: a lei divina está na consciência do homem. Os livros são importantes para nos lembrar, para nos recordar como deve ser a nossa conduta e as nossas atitudes perante a sociedade, perante o nosso próximo. Mas todos nós já trazemos dentro de nós, desde o momento da criação, todas as leis divinas em forma de germe, de sementes. E essas leis divinas, conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos experienciando, reencarnando, essas leis divinas elas vão se fortalecendo, elas vão crescendo e vão florescer dentro de nós. Mas algumas vezes a gente também permite que os vícios cresçam junto. Então por isso que ele fala, a Joana de Ângeles fala que então é importante que esse princípio inteligente que está conosco, convivendo conosco, seja direcionado com muito carinho, com muito amor, com muita seriedade e moralidade por nossos tutores, pela responsabilidade. Ela ainda traz aqui, Joana de Ângeles, também no livro Plenitude, ela fala assim: os homens precisam despertar em seu espírito a bondade para com todos os seres. Com esse pequeno esforço, cumprem o dever de retribuir com alegria as dádivas que usufruem da natureza, muitas vezes sem se darem conta disso. A gente precisa despertar em nós a bondade que está latente. Precisamos deixar que essa bondade aflore e que a gente possa assumir o nosso papel de espírito imortal na sociedade e que a gente possa levar para os nossos irmãos menores todo o amor possível. Então, meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Que assim seja.